Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, dando continuidade ao tema mediunidade, hoje eu vou falar para vocês sobre mediunidade de cura. A mediunidade de cura, o que é que acontece? Primeiramente, todos nós somos dotados de magnetismo. Algumas pessoas têm essa dose de magnetismo em maior quantidade, outras em menor quantidade. As pessoas que têm essa dose de magnetismo em maior quantidade, elas podem doar a outras pessoas através dos passes, ok? Então, o médium de cura, o que que acontece? Ele tem um potencial magnético, certo? Relevante e que é potencializado com a presença dos espíritos. Muitas vezes o médium, ele pode sim, por si só, doando sua energia, ele pode dar um passe. Mas só que quando ele se torna intermediário, ou seja, quando ele se torna a coparticipação ali com a presença do espírito, o magnetismo dele ganha uma maior potência. Então, os médiuns de cura, geralmente pela imposição das mãos, porque o que acontece? Nas nossas mãos aqui é um chakra. Aqui nas nossas mãos, nas pontas dos dedos, saem energias, ok? E aqui na palma da nossa mão é um centro de força, né? Também conhecido como chakra, e que mediunicamente falando, né, o magnetismo, né, ele se derrama, digamos assim, pelas nossas mãos, ok? E também nossos olhos também são fontes de magnetismo, assim como também nossa palavra. Mas como a gente está falando sobre mediunidade de cura, então existe essa potência magnética, né, na hora que a gente impõe as mãos. Então, é interessante que é o seguinte, muitas pessoas têm magnetismo, mas não são todas que têm esse magnetismo apto para doação, apto para dar passe. Por quê? Muitas pessoas, elas têm não necessariamente assim, a mediunidade, mas elas têm o magnetismo, mas o magnetismo não é 100% salutar. Ou seja, muitas vezes elas podem ter vícios, certo? Às vezes não tem uma alimentação adequada, então isso influencia, sim, no potencial magnético da energia daquela pessoa, certo? Então, os médiuns de cura, eles têm esse potencial magnético e aí quando eles estão trabalhando com a espiritualidade, os espíritos potencializam ali tanto a vontade quanto também a energia naquele médium para que ele possa doar de uma forma mais intensa, né, o seu fluido, ok? Existe uma espécie de manipulação eletromagnética que os espíritos fazem. Então, os espíritos pegam os fluidos, né, espirituais e misturam, digamos assim, com o fluido do médium e aí há a doação. A imposição das mãos, né, exatamente por conta da doação para poder a energia se espalhar pelo nosso campo astral, pelo nosso campo eletromagnético. Muitas pessoas também que são médiuns de cura, quando elas não trabalham, elas sentem algumas dores, ou seja, o que acontece? Quando você é médium de cura, você tem, como eu disse, uma energia a mais, né, mais ostensiva. E se você não doa essa energia, ela fica o quê? Ela fica acumulada. Quando essa energia se acumula, então ela causa alguns desconfortos, né? Algumas dores de cabeça, sensação de peso e cansaço aqui nas costas, certo? Algumas dores na coluna, no quadril, cansaço nas pernas, certo? E que quando a pessoa trabalha sua energia, ou seja, ela doa aquela energia em prol da caridade, em prol do melhoramento do próximo, então essas energias elas são equilibradas no campo astral do médium e aí ele se sente bem. Então tal que a maioria das pessoas que dão passe, quando elas terminam de dar passes, elas se sentem leves, elas se sentem bem. Se você tem mediunidade de cura e por algum motivo na doação você não se sente muito bem, é preciso verificar aí o que é que está acontecendo. Se
se o seu trabalho está sendo realmente feito, né, com todo o rigor, digamos assim, com toda a disciplina necessária, porque afinal de contas estamos falando sobre energia, potencial energético. Então, nosso potencial energético, inclusive, também serve para animais. Então, a gente pode sim aplicar alguns recursos, né, energéticos nos animais, de forma a também aliviá-los, né, de determinados pesos energéticos. Os animais, eles sofrem bastante com o peso energético dos seus donos, porque eles captam, eles acumulam e muitos deles retêm esse peso energético dos seus donos. E muitas vezes eles acumulam e não dispersam de forma correta. Então é interessante também a questão dos passes, então, inclusive é um dos trabalhos da acupuntura, exatamente trazer esse equilíbrio energético tanto para os animais como também para os diversos pontos energéticos que nós temos ao longo do nosso corpo, tanto físico como também perispiritual ou astral energético. Então a mediunidade de cura, detalhe, né? Ela é muito interessante também, e ela entra até também na classificação como mediunidade de efeito físico. Afinal de contas, o médium de cura, ele provoca um efeito físico, né? Seja em si mesmo, no paciente, em alguém. Ok? Muitas vezes os pacientes chegam à casa espírita com dores de cabeça, né, dor nas costas, e quando eles recebem o passe, que eles recebem aquela, digamos assim, injeção energética, então eles se recuperam. Então nós podemos também aí dizer que o médium de cura é sim um médium de efeito físico, ok? Então, como eu disse, é preciso ter uma disciplina, o médium precisa ter uma alimentação balanceada, precisa ter, ser uma pessoa regrada, digamos assim, exatamente para que os seus fluidos possam ser também saudáveis, para que ele possa doar. Pessoas doentes podem dar passes? Não, não podem dar passes, até porque se ela está com deficiência energética, está doente, então ela não tem nem energia suficiente para si mesma, e como é que ela vai doar? Então o médium também tem que ser saudável, ok? E a prática mediúnica independente da mediunidade que seja, mas a prática mediúnica, ela causa equilíbrio no médium. E aí, novamente, eu indico o livro Técnicas da Mediunidade, onde uma equipe também estudou os efeitos físicos, né, do transe mediúnico. E aí existem diversas potencialidades interessantíssimas que trazem benefícios, certo? Para o corpo físico, ok? Então, basicamente, é isso sobre a mediunidade de cura que eu queria falar para vocês. E qualquer dúvida, mandem um direct para mim, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!